Eu agradeço esses minutos para compartilhar com todos que nos assistem pela TV Senado de uma discussão importante que fizemos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Por proposta do presidente Renan Calheiros, nós deveremos discutir nos próximos dias uma lei que dê um limite para a dívida pública do governo federal. Um valor que, quando chegasse naquele valor, o governo necessariamente teria que tomar atitudes num prazo de 15 exercícios para que essa dívida baixe até esse teto estabelecido. O mais importante é que nessa discussão da dívida, eu já tive a oportunidade de levantar o seguinte fato. Não existe nada mais importante em termos econômicos do que dar ao mercado, do que dar aos investidores, do que dar aos brasileiros um sinal claro de que a dívida do governo é uma dívida pagável, que o governo terá recursos um dia para saldar essa dívida. Quando isso acontecer, o dólar, que hoje já bateu em R$6 de novo, vai começar a baixar. A inflação, que é a verdadeira causa dos juros de 15% ao ano, também vai começar a baixar. E, consequentemente, os juros vão abaixar. Então, nós entraríamos num círculo virtuoso de menor inflação, menor juro, menor dívida e mais investimentos, investimentos sustentáveis. Mas o primeiro que tem que dar o pontapé inicial nesse jogo é o governo federal controlando a sua dívida. Hoje, vale a pena citar o seguinte: a nossa dívida interna bateu no final do ano passado em praticamente 10 trilhões. 10 trilhões, dívida interna. Os nossos juros, graças à inflação que em grande parte é gerada pelo aumento de dólar, pelos gastos desenfreados desse governo, pelo problema fiscal que o país tem, os nossos juros são de 15% ao ano. Ora, qualquer um que sabe fazer conta sabe que 15% de 10 trilhões vai dar 1,5 trilhão. Ou seja, em 2025 o Brasil vai pagar de juros da dívida interna 1,5 trilhão. 1,5 trilhão e 500 bilhões. E aí, senhor presidente, nós vivemos nesse país numa ilusão, com uma invenção muito brasileira, que é o tal do déficit primário. O governo sempre fala que o déficit primário. O déficit primário, senador Plínio Valério, não tem a menor importância. O que o governo deveria estar preocupado é com o déficit nominal, porque o déficit primário não leva em conta os juros da dívida e o déficit nominal leva em conta os juros da dívida. Você pode ter um superávit primário, como diz o governo, quer dizer, se você não computar os juros, de 200 bilhões, 300 bilhões, e isso não vai resolver o problema da dívida. A dívida continua explodindo. Não é com déficit. É claro que sempre que você faz um superávit primário, isso é bom, é o caminho certo, mas é pouco, é muito pouco. O que nós temos é que ter uma lei que obrigue o governo a cortar gastos, a reorganizar o Estado, de tal forma que um dia a gente chegue a um déficit nominal zero, ou um superávit nominal de R$1 por ano já seria suficiente, porque daí a dívida vai cair, ela será comida pela inflação. Tem que trabalhar com déficit nominal. Nós precisamos abandonar esse critério estúpido de déficit primário. Junto com essa falência econômica do país, aliás, se fosse uma empresa, já teria pedido recuperação judicial há muito tempo, porque não vai conseguir honrar as dívidas, não vai conseguir honrar aposentadorias daqui a pouco. Vive e alimenta essa desgraça, essa falência econômica,
a crença estúpida do governo petista que acha que gasto é vida. Quanto mais gasto, mais consumo, mais progresso. Isso provoca voo de galinha. Isso é como alguém que dá uma festa, durante a festa ele é o maioral. Se a festa durar 3 dias, ele é o melhor do quarteirão porque ele fez uma festa de 3 dias regada a bons vinhos, a bom champanhe, etc. Só que a festa acaba e a conta vem. O Brasil tem ido de voo de galinha em voo de galinha, aumentando, fazendo festa com dinheiro emprestado, aumentando a dívida de uma maneira brutal. E isso está chegando no fim. Todas as previsões sérias de macroeconomia apontam 2027 como o ano da verdade, em que a crise econômica vai se instalar de forma definitiva nesse país, muito parecido com o que aconteceu com a Grécia lá atrás. Senhor presidente, além da falência econômica, eu queria salientar a falência ética pelo qual passa esse país. Eu ouvi várias pessoas aqui falarem sobre julgamento, sobre Supremo, sobre roubalheira, sobre gastos indevidos do dinheiro público, e tudo isso seria totalmente resolvido, 100% resolvido, se 2 projetos já aprovados nesse Senado fossem colocados em votação na Câmara dos Deputados, Cajuru. Eu me refiro a 2 projetos. Um do Álvaro Dias, que acaba com o foro privilegiado. Simples assim, não tem mais foro privilegiado. Quem for condenado em segunda instância, qualquer senador, qualquer deputado, seja quem for, se for condenado em segunda instância, cai na lei da ficha limpa e tem que cair fora da política. E, ao mesmo tempo, retira o poder de pressão do Supremo sobre o Congresso. Seria uma maravilha. Outro projeto que é de minha autoria, que foi aprovado por esse Senado, que está lá na Câmara dos Deputados, é o fim das decisões monocráticas. Acabar com essa história de um ministro chegar lá e sozinho resolver tudo. O Brasil não tem um Supremo, o Brasil tem 11 Supremos. Cada um faz o que quer. E aí se instala o caos. Ou seja, nós estamos muito mal. Eu digo que isso é uma falência ética, porque quando a Câmara dos Deputados sequer tem a coragem de colocar em votação, isso é uma falência ética. Isso é dizer assim, nós não vamos enfrentar o problema. Nós vamos fingir que ele não existe. Nós vamos brincar de avestruz, vamos enterrar a cabeça no chão e esperar que isso passe. Olha, é mais fácil, me parece, resolver o problema ético do que o problema econômico. Mas um está intimamente ligado com o outro. Não vamos resolver nenhum nem outro se não atacarmos os 2 juntos. E até quando a política vai ser a arte de empurrar com a barriga os problemas reais e simplesmente correr todo um mandato de senador ou de deputado atrás das malditas emendas? Emendas, emendas, emendas. Olhar de microscópio. Ah, se eu fizer uma pinguelinha lá na minha cidade, eu me reelejo. Mas esse não é o problema do Brasil. A pinguela não é o problema do Brasil. A sua reeleição também não é o problema do Brasil. O problema do Brasil afeta 200 e tantos milhões de habitantes e tem que ser resolvido tratando das coisas mais importantes, das leis que moldam essa nação, que fazem com que o nosso viver seja mais ético, e das leis que regem a nossa economia, que façam com que a nossa economia seja mais séria. Enquanto isso não acontecer, senhor presidente, vamos continuar do jeito que estamos já há décadas, cada vez mais falidos, econômica e eticamente. Muito obrigado.